primeira pergunta. Então, doutora Cristina, boa noite. Eu estava vendo lá na aula, no vídeo, né, que as crianças prematuras, quando a mãe bebe, ou usa algum tipo de droga, elas tentam se defender de alguma forma, né? Isso me impressionou bastante, porque eu fiquei pensando, como uma criança, né, que tá em desenvolvimento dentro do útero, vai conseguir se proteger, né, sendo que ela depende da mãe. Olha, a mãe é o veículo, é a fonte energética da nova formação do corpo físico, né? O espírito já está formado, mas as complicações neurológicas em neurônios cerebrais, região de reflexo condicionado, na glândula do timo, partindo para o baço, tudo que acontece ali é de responsabilidade dele. O que der errado naquela gestação, a justiça divina vai cobrar dela. Porque em estudo prático aqui, eu percebi que algumas mães que negaram a gestação, rejeitaram essas crianças. Eles nasceram com dificuldade de falar, de se expressar. Aparentemente, poderia dizer que era transtorno de autismo. E não era. Foi justamente as energias da própria mãe que neutralizou o plexo laríngeo da criança. E esse plexo laríngeo, ele tem uma grande ligação com os hemisférios direito e esquerdo, onde vai desenvolver a voz com determinado tempo. Então, é interessante que essas crianças desenvolveram também uma hiperatividade impressionante pelos próprios pensamentos da mãe na direção do sistema nervoso central dessas crianças. Então, o que eu quero dizer é que o instrumento do corpo que está sendo formado, ele pode sofrer várias alterações. O instrumento espírito lá, se ele for evoluído, ele anula tudo isso. Ele não absorve nada disso. Porque ele vai predominar sobre o novo corpo que está sendo formado ali. Mas só que nós não temos esse espírito evoluído. Nós não temos reencarnações no momento de grandes espíritos. Aí que está a complexidade muito grande das mães que bebem, das mães viciadas em droga e do número enorme do espectro autismo. Tudo está relacionado a isso, né? Vamos lá, Miyoko. E para completar, viu, Cíntia? Então, isso, quando a gente encontra aqui, aí você vai ver isso na prática. Você vê na prática, a gente desbloqueando o timo, desbloqueando o laríngeo. Depois de 4 meses de tratamento, eles voltam a falar, entendeu? Então, eles começam a sair daquele trauma. Então, e o que vocês estão vendo, ouvindo agora, é a teoria. Porque, na prática, é espetacular esse tratamento, viu? Outra coisa também que eu quero dizer para vocês, que serão futuro receitista, isso não está só sobre o controle de seu Vandir, não. Isso é uma técnica aplicada que qualquer receitista pode fazer, certo? Porque eu não gosto de centralizar as coisas. Eu acho que se um aprende, o outro tem direito de aprender. Se um faz e funciona, o outro também pode fazer e funcionar, tá entendendo? Então, por isso que é importante o QTMR, é importante o CME, porque não é algo exclusivo do médium. Isso pertence às técnicas utilizadas dos médicos espirituais. Ok, obrigada. Pode fazer a pergunta, Miyoko. Poderá nos esclarecer, explicar por que ocorre crianças com glândulas no timo prematuro? A causa estará na gestação, devido à mãe ter conduta moral ou não ter conduta moral, falta de conhecimento, tanto do pai ou tanto da mãe. É interessante que os pais que bebem, geralmente, ele vai transmitir eletronegativo em direção ao líquido amniótico. Então, se você tiver a oportunidade de pegar um caso como esse, a barriga da gestante dá choque. Qual é a pergunta que eu faço a ela? Está tendo cãibra abdominal? Tô.
Isso já é um fator de alto risco no desenvolvimento cerebral da criança. Ela está tendo cãibra acompanhada de choque. Então, o que é que vai acontecer com essa criança? Então, vai ser uma criança que vai ter uma dificuldade nova de aprendizado. Mas quem são os culpados? São eles mesmos. A partir do momento que as mulheres começaram a beber mais do que os homens, começou a surgir mais casos de autismo. Muito mais casos. Porque o que tem de mulher ingerindo droga grávida, aí querem o quê? Quer dizer assim, não, isso é o leite. Não, isso aí é aqui. Não, isso tem nada a ver, não. Eu não vou puxar para esse lado, eu vou puxar para o lado energético. Por quê? A formação do corpo de uma criança, ela depende muito da formação moral daquela mãe. Então, raras vezes aquela mãe não fuma e bebe, aquele menino vai nascer especial. Mas ali é uma lei de causa e efeito, entendeu? Mas vamos dizer que na lei de causa e efeito que acontece isso é muito raro, mas não é normal a quantidade de processo de autismo. Quando você vai pesquisar a vida social do pai e da mãe, ou o pai é alcoólatra, ou a mãe bebe uma cervejinha no final de semana. Me diga qual é o sistema nervoso que vai ser formado perfeito. Não tem como. Não vai ser formado. Se a gente for para 1970, então a gente vai encontrar aí, mais ou menos, em 50 partos, tu vai encontrar aí 3 autistas. Agora, pelo amor de Deus, a gente está agora em 2025, de 50 partos, vai encontrar 15. Nossa. Isso não é normal. Então, se as mulheres elas pararem de beber, for cuidar das obrigações dela para com a lei de reprodução, a gente vai reduzir muito a quantidade de autismo. Mas enquanto elas estiverem fazendo o que estão fazendo, então não tem controle. Cláudia? Bom dia, doutora. O que é realmente esse processo de vampirismo? Vamos lá. A vampirização da glândula do timo é quando o obsessor se liga à mãe, veja só, e ele tem vínculo de perseguição com o espírito que vai nascer. O que é que vai acontecer ali? A criança não ganha peso, viu? A criança ela não consegue desenvolver bem. Se nascer é muito raro, né? Às vezes, o processo obsessivo leva ao aborto obsessivo, né? O aborto obsessivo é aquele que o obsessor impede o nascimento daquele espírito. Mas também esse espírito não é de uma boa qualidade. Existem vínculos entre eles. Então, um não perdoa o outro nesse processo. E nós observamos que aqui é interessante que aquela criança prematura, ela nasce com a pelezinha meia complicada, ressecada. Tá entendendo? Então, nessa observação, a gente percebe que ele tem pouca irrigação dérmica. Significa que esse histórico dessa gestação, ela não é um histórico bom. Aí vem também outro problema nessa vampirização. O desenvolvimento do crânio, mesmo sendo criança de 9 meses, vai ter complicações. Muitas complicações. Que a gente vai observar que as costuras cranianas, elas já estão abertas. A moleira dificilmente vai fechar. Então, é outro problema sério. Mas o tratamento espiritual resolve esses casos? Resolve, sim. A gente vai aplicar ectoplasma em todos os plexos da criança com a seringa, vai aplicar, vai manter aquela criança aplicando até que os plexos voltem a funcionar e essa criança volte à normalidade. Então, isso também aqui na prática, vocês vão aprender muito aqui. Sim. E aí seria esse processo de obsessão seria... Tem diferença de ser na mãe, no espírito da mãe, ou no espírito novo do bebê? Veja só, quando o espírito vai atacar a mãe, ele respeita a gestação, ele espera o pós-parto. E é mais complicado, porque vai pegar no resguardo, com toda a sensibilidade. Entendeu? Aí, o que é que acontece? Essa mãe pode ser levada a um processo de loucura, que é muito complicado, que eu já tratei de gestante. Um parto obsessivo, e não é fácil não, viu?
Ela vai precisar de psiquiatra, medicação, precisar de tudo. Porque aquela entidade só esperou e respeitou aquele espírito que ele não tem vínculo, ele tem vínculo com a mãe, né? Então, isso é um tratamento que exige a evocação do espírito, todo cuidado com ele, entendeu? Todo cuidado com a mãe para dar tudo certo. Muito obrigada. Doutora, um casal assim, de fumantes, né? Também pode influenciar no desenvolvimento dessas crianças prematuras? E como fica o timo dessas crianças? O que pode causar? Se esse casal aguentar choro no ouvido, continue fumando. Porque quando trava o clima, essa criança pode chorar até 4 horas. E isso é muito perigoso por causa do coração da criança, viu? Ah, O tempo e o nível de estresse de choro não é normal. Mas nós temos a solução disso. Não beba, não vá para dentro de casa com bebida. Eles não querem, então vão ter que aguentar o choro no ouvido. Vão ter que aguentar o choro no ouvido. Por quê? Eu posso destravar um time aqui, mas quando chega em casa vão pegar a latinha de cerveja e muitas vezes aquela mãe amamentando, ela vai tomar cerveja. E aí, como é que fica isso? uhum. Já que a bebida tem carga eletromagnética negativa pesadíssima. Então, olha, a gente faz a nossa parte, mas eu acredito que Cíntia viu ontem alguns casos aqui que eu disse, olha, ela está assim porque ela quer. Ela está assim porque ela quer. Ela não quer ficar livre da doença. Ela quer usar a doença contra as pessoas. Ela quer usar a doença contra a família. Então, para vocês entenderem como o receituário deve ter cuidado com isso. Então, vocês que vão ser receitistas, vocês têm que entender isso. O seu médico espiritual é a melhor pessoa do mundo, mas o paciente não atende a nada. Ele não atende a nada. A culpa não é sua, não é falta de capacidade do receituário, não. Não atende. Então, eu fiz uma cirurgia numa ali, eu rastei com ela. O emocional dela é assim, né? Ela quer jogar a culpa em todo mundo. E como é que você está? Não, porque, olha, não sei o que mais, os melhores sua vibração. Você saiu de uma cirurgia. Você não melhorar, você vai continuar assim. Então, existe paciente que ele vai travar uma batalha com o médico espiritual. E se o médico abrir mão, ele domina você. Ele domina você e começa a dizer que você não tem capacidade de curá-lo. E, na verdade, ele é que não quer a cura. É verdade, doutora. Obrigada. Cíntia, vamos lá? Doutora Cristina, esses espíritos que nascem prematuros, né? Eles já sabem que eles vão passar por isso? Ou acontece, tinha uma programação e de repente acontece? Olha, eu vou dizer, pela condição moral da mãe, já é uma prova muito grande para eles. Eles sabem disso. Sabem disso e temem a várias sequelas que podem ocorrer, né? Porque hoje, mãe responsável está raro. Então, por isso que a justiça divina não manda grandes espíritos, porque não existe grandes mães. Fazer o quê? Tu vai pegar um espírito de uma ordem melhor para colocar para uma mãe que é viciada em droga, que situação vai ser essa desse espírito? Então, essa mãe é incompatível com os fluidos, não dá. Então, por isso que a gente observa que as reencarnações que estão aí é compatível com o comportamento emocional de pai e mãe. E aí a gente começa a entender o quanto Deus é sábio. Então, ele espera a humanidade melhorar mais, ter mães responsáveis para mandar grandes espíritos. Então, Ok, obrigada. vamos lá, Miyoko? Quando acontece gravidez inesperada na idade adolescente, sem ter noção de um relacionamento, tanto do moço da moça e do rapaz, e o bebê nasce com prematura, né, glândula do timo, prematuro. Nesse caso, quando acontece, quer dizer que as crianças é que tem que ter responsabilidade? Os pais podem
Os pais das rapazes, moças, podem ajudar. Deixa eu dizer uma coisa a vocês. Gravidez na adolescência não foi programado pela justiça divina. Quem procura, acha. A divina não programou isso. Porque sabe que a mãe não tem maturidade, sabe que o pai não tem maturidade, mas o fator biológico da fertilidade, ele existe. Por que não tomaram cuidados? Eles não tomaram cuidado nenhum. E, de repente, quando nasce uma criança, de um adolescente, querem culpar a justiça divina a ver com isso. Não, está errado. Então, os pais, eles têm que colaborar para o progresso dos Maria filhos. Santíssima teve Jesus com 15 anos de idade. Por que teve Jesus com 15 anos? Porque era responsável. Porque ele colocaram na mão uma missão belíssima. Mas coloca hoje em dia um espírito aí na mão de uma criatura de 15 anos. Ela joga a criança no braço da avó, passa 3 dias sem aparecer. E quando aparece é cheio de direito, eu já sei. Entendeu? Cheio de direito. Cuidou bem do meu filho? Ah, se eu fosse tua avó, tua mãe, vice. Eu dizia logo, olha, só foi essa vez. Você vai pegar seu filho e vai cuidar dele. A responsabilidade é sua. Eu criei você. Agora, você passar 3 dias fora. Então, o que acontece? Não é a questão de idade para ser mãe. É evolução, que não tem. Não tem evolução. E se não tem evolução, a justiça divina não vai poder fazer nada e ela vai responder por cada coisa que acontecer com esse espírito. E também, os pais também são culpados de não orientar os filhos na educação. Eles têm grande responsabilidade. Feliz do pai que dá exemplo, infeliz do filho que não segue. O problema é deles. Porque a justiça divina vai separar o joio do trigo. Não, teu pai não tem nada a ver. Se o seu pai está na luz, você está na escuridão, não foi ele que colocou na escuridão. Foi você que procurou o que é errado. Obrigada, doutora Cristina. Vamos lá, Cláudia. Eu queria entender como que é essa parte da contaminação do timo, doutora Cristina, se só pode partir da mãe para o bebê? Não existe a possibilidade do bebê para a mãe, né? Existe a possibilidade do pai para o bebê, da mãe para o bebê, mas do bebê para a mãe não acontece não, porque ele continua sendo ainda um parasita fluídico agora, né? É a substância dela. Então, por isso que muita coisa na saúde da criança depende dos dois. Então, muita coisa, o que acontece? Né? A gente vê que a criança aqui não está ganhando peso, está se complicando, a gente sabe que o pai bebe, a gente diz à mãe qual é a causa, ela termina desistindo para dar direito à cachaça de marido. Que é isso? Ela tem amor a esse filho? Ela não tem amor a esse filho. Porque quem chega nos hospitais espirituais é porque lá fora não deu jeito. Lá fora os médicos disseram, olha, isso não é comigo. Talvez essa criança esteja com um problema espiritual. Não é normal essa criança vomitar toda hora, perdendo líquido, né, através de fezes, vômito. E quando chega aqui, a gente descobre o que é. Elas dão preferência ao marido que bebe, não ao filho. Essas coisas, o médico, o receitista, não pode nem se concentrar nisso, senão ele pega uma depressão. Ele tem logo que apagar da mente dele, vir outro tratamento, que se ele fosse ligar naquela condição dele, adoece. Obrigada. Doutora, eu vou falar sobre o meu caso. Minha mãe, ela sempre falava assim que não sabia como eu sobrevivi, porque eu não mamava. Eu não pegava peito e muitas vezes eu... Veio para abrir o Japão, eu já sei. E também eu não pegava mamadeira.
Como se explica isso? Isso tem a ver com o meu timo, quando eu era bebê? Então, veja só, existe também o período de adaptação daquele espírito com relação ao novo planeta que ele se encontra, tá entendendo? Então, existem hábitos que você vai trazer dentro do processo reencarnatório, como, por exemplo, aqui não tem comida. Então, se não tem comida, não tem paladar, não é isso? Então, no processo reencarnatório, você vai se tornando mais materializada e vai sentindo melhor o sabor. Então, no seu caso, provavelmente foi isso, essa adaptação, entendeu? Então, essa adaptação, às vezes, a criança não sente o olfato da mãe, não sente o paladar do leite da mãe. Então, vamos para a mamadeira, não funciona. Esse é um período de adaptação. Depois, volta à normalidade. Mas tu tinha que viver mesmo, não tem outra saída, não. Entendi, doutora, obrigada. Então, a gente retorna lá para a Cíntia. Doutora Cristina, aqui fala, né, que quando tem a rotatividade do timo anti-horário, aí a criança é expulsa, né? Aí, quando que isso se reverte? Essa rotatividade fica no sentido horário normal? Rotatividade do sentido do plexo genésico, não? Não é isso? É do genérico. Hum, Não, está falando, essa rotatividade fica no sentido anti-horário, provocando a expulsão prematura do feto. Pronto, é o plexo genésico. Tá. Eu vou explicar o que é. Então, no sentido horário, isso vai até os 9 meses no sentido horário, certo? Se o sentido horário é o sentido de sustentação do parto ali. Então, completou os 9 meses. Esse plexo, ele vai girar agora no sentido horário. Às vezes, quando elas completam aqui 9 meses, eu já faço isso aqui, para facilitar o parto. Independente que o parto seja pesado ou não, o normal tem que ser feito. Então, eu faço dessa forma aqui, ó, sentido horário. Está normal, certo? Não tem risco de prematuridade desde a fecundação. Aí, quando eu vejo o plexo virar, eu já digo que é complicado. Ela vai tomar todos os cuidados. Ela está com 3 meses e o plexo girou antes do tempo. Significa que a criança vai ser prematura, ou às vezes não vai resistir. Então, quando completou 9 meses, então, eu faço isso aqui, o movimento anti-horário. Esse movimento anti-horário, já estou girando o pré para a expulsão do feto. Então, isso tudinho é feito aqui. Obrigada. Nioco, você tem mais alguma dúvida? Não. Não? Ainda não tenho a pergunta para fazer, mas. Posso fazer? Pode, é sua vez agora. Neste caso, nem todos os espíritos são socorridos. Quando é abortado, sofrem e vão. O que eu escrevi aqui? Sofrem. O que eu fiz aqui? Neste caso, nem todos os espíritos são. Neste caso, nem todos os espíritos são socorridos. Quando é abortado, ao sofrerem a violência básica de sua mãe, por mais que faça para retirá-los dali, eles relutam em abandoná-las. A mãe, devido a remorsos, chora e às vezes chora, né? Às vezes a mãe contrai doenças e difícil diagnósticos poderá ocorrer com a mãe. Quais são as doenças que poderá afetar na criança desse tipo de acontecimento? Olha, tem muitas crianças que ela nasce com vários problemas neurológicos, né? Então, quando a gente observa alguns fatores de crianças com tendência à violência,
esse feto só recebeu ódio. Só ódio. Ele arquivou o ódio energético da mãe. Da mesma forma que ele poderia arquivar o amor do pai, o amor da mãe, e se achar completamente protegido. Mas quando a gente observa hidrocefalia, é complicado. Vamos estudar o que aquela mãe pensou para essa criança cair numa situação dessa? Então, quando a gente observa muitas crianças que nascem com reflexo condicionado, completamente comprometido, e não conseguem andar, vamos ver agora o casal, que foi que eles fizeram no transcorrer de 9 meses, foi que eles pensaram. Então, existe muita coisa que não foi Deus que determinou, viu, meu? Aqui na Terra, que procurou o problema. A justiça divina sabe que é expiação e prova, e sabe que é negligência. Então, a expiação e prova é uma coisa, a negligência é outra. Então, se alguém se droga, esse menino vai nascer com convulsão. Isso é expiação e prova? Não, isso é negligência. A justiça divina não botou a criança ali para ter convulsão, não. O responsável é os pais. E esses espíritos, na verdade, vão odiar esses pais, porque eles causaram uma lesão neurológica no filho através de droga. Então, veja que muitos problemas Deus dá a você a solução, mas eles não querem essa solução. E quando tudo acontece, diz o quê? Isso é a lei do retorno. Não, se você não se drogasse, esse menino não tinha convulsão. Ele ia nascer normal. Então, os elementos que a gente considera elementos químicos da droga, do álcool, do cigarro, isso vai alterar a trajetória reencarnatória desse espírito. A responsabilidade é humana, não é divina. Obrigada, doutora Cristina. Cláudia? O que mais provoca o prematurismo dos bebês? O que mais provoca os partos prematuros, primeiro fator que a gente vai observar aí é a rejeição. Rejeição. O segundo fator que a gente vai observar aí são os fatores econômicos da mãe, desnutrição gestacional. Então, como é que esse feto vai segurar que aquela mãe tem nem o que comer? Aí o que acontece? As pessoas, em vez de pesquisar os fatores, aí quer jogar tudo em cima da justiça divina. Não. Se aquela mãe que tivesse uma boa alimentação, não ia acontecer um aborto espontâneo. Mas me diga uma coisa, tem região aqui no Nordeste que tem pessoas só comem uma vez. É uma vez só. Não tem comida. Como é que aquela mulher vai sustentar essa gestação? Não tem condições. Então, aí a causa é humana. O terceiro fator que a gente observa são espíritos que não querem vir porque a prova vai ser dura, né? Aí é dele. A rejeição reencarnatória pela dívida que ele sabe que vai ter que responder. Ele se aborta. Sim. Doutora, e a gravidez imaginária? Isso que eu fiquei pensando, né? A gravidez imaginária, que muitas mulheres, né, ficam pensando, eu estou grávida, mas não está. Isso seria uma parte de obsessão do espírito, por exemplo, ela abortou, teve um aborto há muitos anos atrás, um exemplo, e de repente, agora ela quer engravidar e ela acha que está grávida. Isso seria uma parte de uma obsessão desse espírito que ela abortou anteriormente, ou realmente é o desejo, agora eu quero engravidar? Autoobsessão. Se a gente manda fazer uma intravaginal, não tem nada de saco gestacional e ela diz que está grávida. Não adianta, não. Não adianta, porque quando você vai examinar, o que existe ali na parte abdominal periférica é ectoplasma. E parece que é um bebê, porque se mexe para um lado, se mexe para o outro. Então, essa autoobsessão é o desejo de ter aquele filho, tá entendendo? Quando existe um sentimento de culpa muito grande trazido do passado, e que agora no presente deseja ser mãe, não consegue. Mas se você partir para as glândulas mamárias, lá tem leite, né? E É verdade.
entendeu? Lá tem leite, mas isso tudinho são manipulações do pensamento sobre o sistema endócrino dela que começa a produzir leite sem ter bebê. Tu imagina? Aí você vai para uma consulta dessa, você tem que ir com muito cuidado, que você vai observar o fator emocional da mãe, e a gente já vai perceber. Ela vai dizer, todo mundo está dizendo que eu estou ficando louca, porque eu estou grávida e estão dizendo que eu não estou, eu já sei que não está. Então, ela segura esse desejo, é impressionante, se faz a ultrassom, não tem nada. Então, se por acaso também ela tiver um tumor de hipófise, pode ser também que isso aconteça. Pode ser que isso aconteça, né? Porque os hormônios aí descontrolados vai produzir leite? Vai. Então, vai ver alteração uterina? Vai. Entendeu? Os ovários vai produzir descontroladamente hormônio? Vai. Mas ali é um tumor de hipófise. Como é que ela pode dizer que isso é uma gravidez? Então, por isso que os fatores que são observados aqui é dizer o seguinte, ó, procure um neuro, tira a tomografia, porque a gente já percebe que em alguns tumores de hipófise, a aceleração de crescimento de pelo no corpo são enormes. Então, já está vendo que tem alguma coisa de errado. Então, a gente caminha para o neuro e está lá surpresa. É um tumor de hipófise mesmo. Né? Obrigada, doutora. A gente retorna para a Cíntia. Doutora, e o que acontece com esses espíritos que provocam o próprio aborto? Olha, assim, é dada a ele outra oportunidade, mas pode ser tirada. Pode haver a substituição reencarnatória. A substituição reencarnatória se dá pelo abuso que ele cometeu. Porque a mãe não rejeitou ele. A mãe aceitou ele. Ele não quer ir por causa das provas. Então, o que acontece? Outro espírito é chamado, é preparado para o processo reencarnatório, e ele, por enquanto, agora vai ficar só na observação. Pode ser que ele venha na segunda gestação, mas na primeira ele é impedido. Miyoko? Doutora Cristina, o que leva, assim, jovens, né, ter câncer de mama? Pessoas novas, adolescentes. Vamos lá. O que é que a gente vai observar nesses fatores, né? Olha, crianças que nascem com câncer. Quando a gente vai observar o relatório disso tudo, tem envolvimento com alcoolismo de vidas passadas. Então, essa degeneração de célula é muito antecipada, porque em diversas reencarnações não quis se livrar do vício. Quando a gente vai para adolescentes, a mesma coisa, com câncer de mama. Só que esse fator do câncer de mama dela não é um fator genético. O fator genético poderia ser lá para os 30 anos, né? 40 anos. Mas esse fator que está ali é fator reencarnatório. O fator reencarnatório que ela traz agora é o que você chama de karma, lei de causa e efeito. Esses explodem muito cedo. Ele vai explodir lá na frente, ele vai demorar. Porque existe aí o mecanismo de defesa, entendeu? Mas quando essa célulazinha é ativada no DNA, não tem quem escapa. Você vai ter. Mas o outro caso aí, a gente observa que é a lei de causa e efeito. Obrigada, doutora Cristina. Nossa. Cláudia? Doutora Cristina, não sei se tem muito a ver com o assunto da aula de hoje, mas eu gostaria de saber se esses espíritos que nascem, eles são novos espíritos ou eles fazem parte já desse processo de reencarnação? Olha, eu tenho uma coisa que eu não concordo, que foi pregado pelo movimento espírita. Exilados de Capela. Deixa eu dizer uma coisa a vocês. Se todo mundo viesse de um planeta só, não seria tão complicado como esse planeta. O que acontece em planeta de expiação e prova?
A maioria das reencarnações é uma diversidade de diversos planetas que você passou e que agora você veio para cá. Aí tem uma grande quantidade de religião diferenciada, uma grande quantidade de comportamento emocional diferenciado, mostrando que vocês não vieram de uma tribo só não, viu, pessoal? Mostrando que cada um de vocês, cada habitante desse planeta aqui, ele foi tirado de mundos falidos, mundos inferiores, mundos de expiação e provas, e juntaram todo mundo num canto só. Eu tenho a certeza que isso ia dar errado, né? Porque a Terra, além de ser um planeta de expiação e prova, ele é um planeta prisão. Além disso, é um planeta prisão. Porque se você passar em mundo de regeneração, você não vai ver ideias e divergências, não, viu? As pessoas têm um único objetivo, o crescimento espiritual e moral. Mas observe, você cria seu filho de um jeito e quando ele cresce, ele é de outro. É. Aí me diga, de onde veio essa criatura? Ele veio de capela? Veio nada. Ele não veio de capela, não. Pode ter certeza que a mãe dele estava lá em mundo de expiação e prova, ele estava lá em mundo inferior. Foi dada uma oportunidade e jogou fora. Então, quando eu vejo aqui esse turbilhão de pacientes, cada um com a doença, eu digo logo, essa doença aí pertence a tal planeta, essa aqui é tal planeta. Isso não veio de um planeta só. Porque os espíritos que reencarnam em mundo de expiação, que reencarnam em mundo de regeneração, vieram só de mundo de regeneração. O espírito que está em expiação e prova, ali, ele não vai para um mundo de regeneração, não, pessoal. Só vai se ele for evoluído. Por isso que os processos de mundo de regeneração, o que é que acontece ali? Todo mundo tem a bondade e a compreensão de Deus, porque todo mundo veio de um único mundo. Mas aqui na Terra é complicado, viu? Personalidades, é um dominante, é outro narcisista, outros possessivos, outros com ciúme ao extremo. O espírito não vieram de um lugar só não, viu? Verdade, doutor. Entendi. Muito obrigada. Doutora, é um caso que eu conheço de há muito tempo atrás. É assim, um casal engravidou e ela perdeu o bebê. E ela não engravidava. Eles fizeram um tratamento in vitro, engravidou, nasceu tudo. Chegou uma certa idade, essa criança ficou questionando, porque a mãe chegou para ele e falou a verdade: ó, você nasceu assim, assim, assado. E ele questionou por que deixaram ele nascer desse jeito. Ele não se conformava de ter nascido dessa forma, e não da forma natural. E ele falou que não queria ter nascido desse jeito. Qual assim, a explicação para isso, doutora? Orgulho do espírito. Ele nasceu, ele quer mais o quê? Ele viesse com uma cegonha, hein? Olha, eu vou dizer uma coisa, isso é orgulho do espírito. Orgulho, porque ele tem que agradecer a vida. A vida pode vir de diversas vias, não é vida? Aí na cabeça dele tem que ser como ele quer. Não é como ele quer. Então, talvez, se ele vier pelas vias normais, entendeu? E alimentar o ego dele, o orgulho dele. A justiça divina diz que vai não, tu vai no vidro mesmo? Porque ninguém faz aqui o que quer. Entendi, doutora. É mais uma vez aqui o Google dizendo, eu não reconheço a sua voz. Olha, esse telefone, seu Vandir, me aperreia. Se eu nem falar pro seu bandido, troca de celular de novo. Vamos lá, ele vai ficar aqui mandando sinal e eu vou falando. Estão me vendo, né? Estão Sim. vendo, ouvindo também, tá normal. Daqui a pouco o dono dele vem, aí tu reconhece a voz dele. Posso fazer uma pergunta? Pode. Pode. A
quando uma criança nasce com 9 meses já, aí logo em seguida veio a morte. Neste caso, o que é, doutora Cristina? Poderia explicar? A gente considera de reencarnação complementar. Então, o que é reencarnação complementar? É o processo reencarnatório de correção física. Então, esse molde do corpo, que moldou o perispírito agora, vai voltar à normalidade para o mundo espiritual, mas ele nasce pela mesma mãe, viu? Ah, tá. O que aconteceu com a minha amiga, isso. Então, a filhinha dela que nasceu agora, então seria ela. Seria ela. É a meu mesmo. Que bom. Obrigada, doutora Cristina. Cíntia? Doutora Cristina, as crianças que nascem prematuras, quando elas estão no hospital, assim, na enfermaria, né? Nessa hora o espírito delas já está presente, assim, com o anjo da guarda? Ou não, é de repente poupado essa situação? Olha, na hora do parto, o que é que acontece ali? O espírito reencarnante vai entrar dentro do campo magnético da mãe com o anjo de guarda. Certo? Então, o que é que vai acontecer? Aquele campo vai se expandindo. Aquela criança foi tirada do seu ventre. Então, a partir do momento que ela anuncia o choro, esse espírito já está acoplado ali. Entendi. Obrigada. Cláudia, vamos lá. Meu que já fez a dela, então, com você. Na verdade, a minha pergunta seria repetitiva, mas a doutora tinha explicado no início lá que o perigo, assim, para a mãe da obsessão seria o pós-parto, né? E nessa minha pergunta seria assim, por que o perigo é o pós-parto? É por causa da sensibilidade da mãe? Olha, a obsessão pós-parto é muito difícil, Cláudia, cuidar. Precisar de um psiquiatra. Porque ela quer matar a criança. Entendeu? Ela não consegue dormir. Então, a facilidade do perseguidor espiritual é muito grande sobre a memória dessas mães, por causa da alta sensibilidade delas. Sensibilidade, né? Uhum. Doutora, quando pegamos os bebês prematuros no colo, né? E, de repente, a gente fica timo a timo com essas crianças prematuras, né? Então, aí, essa criança prematura volta pro colo da mãe. Ela começa uma crise de choro. Então, foi o meu timo que contaminou o timo dessa criança, porque, de repente, ela voltou para a mãe e ela começou a chorar. Aí, foi meu timo que contaminou o timo desse bebê prematuro ou já foi a mãe quando pegou ela no colo? Olha, o bebê prematuro, o que é que acontece? Ele não é uma criança, é de 9 meses. Então, se você fizer qualquer movimentação, se pegar no músculo dele errado, ele sente dor. Entendeu? Ele sente dor. Então, ali não foi o timo, mas é como pegou essa criança. Então, tem uma coluna fragilizada também, né? Então, tudo ali ainda está em pleno desenvolvimento. Aí ninguém pode tratar a criança prematura como fosse uma criança normal. Então, às vezes, as dores que ele sente, né? A digestão dele são muito lenta também. Às vezes, o acúmulo de gases nele. Eu peguei um bebê aqui, que ele está um pouquinho complicado, porque ele tem processo obsessivo. Ele tem processo obsessivo. E, às vezes, trava o timo. O intestino também vai junto, né? A mãe parece que é mãe de primeira viagem, é o primeiro filho. Aí, esses casos têm que ser mantidos em tratamento. Até 7 anos de idade. Até 7 anos de idade? O tratamento vai de 0 a 7 anos, né? Entendi. Cíntia? E, doutora, como que a gente sabe que aquele bebê tem um processo obsessivo? Pronto, vamos lá. O bebê que não para de chorar. O bebê que ele acorda diversas vezes, que não é para mamar. Ele está levando choque ou no timo ou no coronário. Um dos dois.
Então, esse bebê que sempre tem febre, diarreia e vômito. Então, a gente já está vendo que tem alguma coisa de errado pelo lado espiritual. Porque nos exames clínicos não dá nada. Exame de laboratório também não dá nada. Então, a gente vai ter que partir agora para o que a gente conhece, medicina espiritual. Miyoko? Ah, doutora Cristina, o batismo da Igreja Católica é válido para as crianças que são batizadas em bebê? Eles falam que precisa batizar para limpar todos os pecados, né? Tem validade isso? Se o batismo tivesse validade, não existia presídio na Terra, né? Porque tudo que está lá foi batizado, porque eles resolveram. Se tudo está lá, foi batizado, então a igreja errou, viu? No batismo. E, na verdade, Miyoko, me diga uma coisa, qual foi o apóstolo que foi batizado por Jesus? Ninguém. Ninguém foi batizado, não é? É. A igreja passou do nome João Batista, aí criou o batismo. Ô, criatividade, hein? Tem que fazer o catecismo para aprender ali, para manipular ali. Aí, quando for casar, se for espírita, eu não caso, não. E quantos casamentos de católico deu errado? É. Aí, se for espírita, eu não caso, não, porque você é pagão. Olha, se o casamento da igreja tivesse valor jurídico, quando fosse repartir, tinha que repartir também com a igreja que me casou. É verdade. Por isso que a igreja não quer assumir o jurídico de jeito nenhum. Porque ele vai dizer logo, padre, o senhor vai me indenizar. Porque o senhor me casou errado, porque não deu errado. O senhor vai ter que me indenizar. A igreja, essa muito sabida, disse o quê? Olha, aqui é o casamento religioso. Aí o jurídico, você tem que procurar um cartório. Então, olha, eu vou dizer uma coisa. O casamento jurídico, ele tem mais valor do que o casamento religioso. Está entendendo? Aí depois vem os padres. Olha, não separe o que Deus juntou. E por que padre não casa também? Não é que a lei de Deus foi criada para mim, foi criada para ele também, né? Olha, cresceis e multiplicar. Então, vamos, padre, bispo, você cresceu, vamos se multiplicar também? Quer dizer que a igreja só fez lei para deixar você presa lá na igreja, né? Você está presa ali, você casou ali, o marido bate em você, não vá-se embora não, porque não separa o que Deus juntou. Você vai ter que morrer ali na tapa. Tá errado. É verdade. Então, o casamento religioso para a justiça divina não tem valor nenhum. O que tem valor é o jurídico. E o batismo não salva ninguém, né? O que salva é uma boa mãe, um bom pai dando educação ao filho. Verdade. Cláudia? E ainda diz no batismo que os padrinhos, se os pais faltarem, os padrinhos que assumem a responsabilidade, né? Que eles falam, né? Se os pais morrerem, quem assume é os padrinhos. Quem deve assumir é a família. Juridicamente, eles não podem. Pode assumir, então. Como é que o padrinho vai chegar para o juiz e falar assim, olha, eu vou assumir isso aqui porque eu sou o padrinho do menino que ele foi batizado. O juiz vai dizer, não, quem vai assumir é o tio. Juridicamente, você não pode assumir que você não tem vínculo familiar. Foi mais uma fantasia da Igreja Católica. É verdade. Obrigada, doutora Cristina. Obrigado também. Eu só queria... O padre, a culpa é minha. Eu só queria relatar um fato, né, que como a doutora Cristina estava falando sobre as crianças prematuras, né, eu tive um caso que ela nasceu com 5 meses e 3 semanas. Ficou internada 3 meses na UTI e, nossa, assim,
a minha família acha realmente que foi um milagre, assim, porque agora que eu estou estudando, sim, né, os espíritos, mas acho que é muita força de vontade também desse espírito de sobreviver, né, doutora Cristina? E ela passou por 12 cirurgias, porque não tinha nada completo ainda, formado, né, por completo dentro do corpinho dela. E graças a Deus hoje ela está com 24 anos, estudando na Itália e fazendo medicina. Quer Então, dizer, força de vontade não, reencarnação compulsória. é compulsória. E a área que ela vai procurar? Medicina. Hum, Aí tu vai para o histórico, a coisa é complicada aqui, viu? É? É complicado, porque nasceu com 5 meses, não queria vir, Ah, sabia de tudo. Então, o que que acontece ali? A gente anestesia, tá entendendo? Conserva o princípio vital, por determinação de Deus, vai ter que vir mesmo, não tem para onde. E o uhum, espírito sabe as provas que vão enfrentar no nascimento. Por isso que queria recuar e não conseguiu. Conseguiu hum, sobreviver, passou por diversas cirurgias e agora vai cuidar dos necessitados. Evoluiu muito bem. uhum. muito obrigada. Doutora, minha última pergunta é assim, eu queria entender porque a minha filha, quando era bebezinha, assim, ela vinha no meu colo, tá? Mas ela ia no colo de outras pessoas e chorava, berrava, não queria ir no colo de ninguém. Mas voltava pro meu colo, ela se tranquilizava. Ia no colo do pai, não queria, de outras pessoas não queria, mas voltava para mim e se tranquilizava. Existe algum motivo para isso Existe a acontecer? atração positiva da mãe, é uma autoridade que ela tem, né? Então, por isso que é muito complicado quando uma mãe morre no parto, né? Para esse espírito não é fácil, porque ele precisa daqueles fluidos, ele precisa sentir o cheiro da mãe, do leite. E muitas fases, na hora que uma mãe morre no parto, muitas fases ali é cortada, né? Então, ela veio com a carência materna muito grande, né? Entendi, doutora. Meninas, vocês têm mais alguma dúvida? Já deu 7 horas. Não. Cíntia, Cláudia, tudo bem? Para a próxima. Não, pode fazer a última pergunta, não tem problema. Passou um minutinho, né, doutora? Mas acho que tudo Não, bem. tudo bem. Pode fazer. Que nem assim, nesse caso que a doutora estava comentando, né, de ser uma programação compulsória. Então, por exemplo, assim, se a justiça divina, então, não tivesse, ela tivesse realmente que nascer, então poderia ter dado errado, né, alguma dessas cirurgias, ou mesmo ela ter ficado esses 3 meses na UTI, não teria sobrevivido, né? Se dependesse dela, não queria nascer, não. Não queria. Não queria, né? Porque sabia o que enfrentar. Então, o que é que acontece aí? Todo apoio é dado ao espírito, vai depender dele. Então, ela não veio porque ela quis, né? Ela veio forçada. Uhum. Agora terminamos, então. Já deu 7:02. Podemos encerrar. Obrigada. Obrigada. Obrigada, doutora Cristina. Sabe também. Maria Santíssima, nossa Mãe Maior, nos cobre de luz, de paz e de compreensão. Nos ensina, Maria, a ter paciência para com todos os necessitados. Que teu manto de amor envolva todas as nossas irmãs que estão participando desse estudo. E em teu nome damos por encerrado. Muita paz para todos. Obrigada.